Olá pessoal, nosso tema ainda continua em behaviorismo e hoje vamos falar ainda um pouco de estímulos, mais voltado para os estudos das emoções. Primeiro vamos entender o que é emoções. Emoções é uma resposta fisiológica do organismo frente a um estímulo externo que o organismo passa a dar uma resposta de forma bem primária. As emoções elas estão divididas em emoções primárias e emoções secundárias. Mas hoje vamos dar foco nas emoções primárias, porque o nosso material de estudos são os animais. Lembrando que as emoções ela pode acontecer em qualquer animal, os humanos e os não humanos. As emoções primárias ela pode ser de medo, raiva, alegria ou tristeza. Mas dentro do análise do comportamento e dentro do behaviorismo, o exemplo que eu vou dar aqui neste vídeo será as emoções de medo. Didaticamente, de forma que ela fique mais bem clara, as questões do medo fica mais tranquila para ser representada dentro de um vídeo com tão pouco tempo. O medo, por ser uma resposta fisiológica, ela vai ter que ter algum mediador dos transmissores. E quem seriam esses transmissores? Seria a adrenalina. Porque quando esse organismo fica frente a um estímulo que promove o medo, a glândula suprarrenal vai liberar adrenalina, fazendo com que haja uma vasoconstricção dos vasos periféricos, levando esse sangue para os músculos, aumentando a frequência cardíaca e também aumentando a capacidade respiratória para que esse organismo entre em uma condições de luta ou fuga. Mas o nosso amigo Pavlov deixou uma deixa para o nosso grande psicólogo Skinner. Skinner, ele fez um estudo dentro das emoções e que também Pavlov fez, que tem como condicionar as emoções. Mas hoje, dentro do meu trabalho que eu faço aqui dentro de Salvador e nas regiões metropolitanas aqui de Salvador, um dos grandes problemas comportamentais que eu sou procurado para tentar resolver são as questões de medos, ansiedade, reatividade, que tudo isso está relacionado às emoções. Os cães, quando apresentam qualquer manifestação que podemos interpretar como medo, a gente tem que entender que isso é uma resposta fisiológica, como eu acabei de dizer. Mas quando essa resposta fisiológica passa a acontecer de forma exacerbada, podemos entender que está ocorrendo um transtorno comportamental. Que esse transtorno comportamental, ele pode ser uma ansiedade generalizada, promovida por esse medo, ou também pode ser desencadeada uma fobia. Quando é que nós podemos entender que esse tipo de fenômeno, que é a emoção de medo, está em uma questão patológica? É quando essa manifestação traz prejuízo para o organismo e para as pessoas que estão se relacionando com esse animal. Vou exemplificar uma forma bem categórica de um medo que traz prejuízo tanto para o animal como para as pessoas que vivem em volta desse animal. É quando um animal tem necessidade de passear. Lógico, um animal não pode ficar enclausulado dentro de um apartamento ou até mesmo dentro de um canil e dentro de uma casa sem poder interagir com outros animais, com pessoas, porque a manifestação de medo faça com que esse animal tenha respostas fisiológicas que traz prejuízo às suas questões orgânicas.
Um animal que tem medo de entrar no elevador e quando ele vê a coleira, ele já começa a se esconder. Esse animal já começou a apresentar um comportamento de esquiva. Agora, essa esquiva, a gente precisa entender que isso passa a ser uma ansiedade. Porque o que é a ansiedade? Ansiedade, ela é uma manifestação que o organismo prevê a chegada de um estímulo que ele ainda não teve contato. É uma antecipação de um sofrimento que ainda não se manifestou. Olha que coisa! Então o medo, quando ele segue por esses trilhos, a gente já deve ficar muito preocupado e procurar ajuda. O que nós podemos fazer para amenizar essas questões de medo nos nossos cães? No vídeo anterior, eu falei sobre a dessensibilização, sobre contacondicionamento, sobre potencialização e sobre habituação. Dentro das questões de resposta de medo, uma das ferramentas que podemos usar bastante é a dessensibilização sistemática. Se vocês voltarem lá no vídeo 5º, que eu falo sobre a sequência de behaviorismo, vocês vão entender o passo a passo todo como é que controla o medo usando essas ferramentas. Mas eu sempre digo que um dos transtornos comportamentais que eu sinto muito desses animais é o medo, porque eles não entendem. Nós ainda, seres humanos, podemos usar o nosso córtex pré-frontal, né, que está relacionado à parte cognitiva, à parte do pensamento e às questões das nossas interpretações cognitivas e resolver as questões. Mas um cão que é desprovido de uma capacidade racional a esse ponto, ele sofre muito porque ele não consegue entender o porquê desse sofrimento. Imagino que naquele momento que ele vê essa coleira, ele disse: pronto, agora eu vou morrer, estão me levando para eu enfrentar um monstro. É dessa forma que eles veem mesmo. É por isso que eles se manifestam de forma bastante expressivas. E essa expressão de medo, isso também vai desencadear todas as questões hormonais e dos neurotransmissores que esse organismo vai passar a liberar. E com isso, com certeza, vai trazer sérios prejuízos à saúde orgânica desse pet, como problemas de pele, como os problemas relacionados à digestão, como problemas relacionados a outras questões do bem-estar do animal, só por conta desse medo exacerbado que ele está sentindo, que vocês observem que já tem uma relação com ansiedade, e aí a gente já pode dizer que esse cão está sofrendo também de uma fobia. Por que fobia? Fobia é aquele medo exacerbado que um organismo entende que aquilo é capaz de lesionar e de acabar com a vida dele, e que na verdade não está relacionado com o efeito que esse estímulo traz para esse organismo, não é capaz de danificar a vida dele, só que ele entende que aquilo vai terminar com a vida dele e o estímulo não vai ter condições de ocorrência. Por exemplo, eu vou fazer uma comparação com um ser humano e depois vou fazer uma comparação com animais. Pronto, uma pessoa que tem fobia de barata, uma barata em momento nenhum vai matar essa pessoa, mas se por um acaso uma barata dessa adentrar na roupa de uma pessoa e uma janela de um prédio estiver aberta, essa pessoa é capaz de se jogar da janela do prédio de forma alucinadamente, porque vai pensar que essa barata vai acabar com a vida dele. Na verdade, isso não vai acabar com a vida dele. Então a gente está frente a uma fobia. Para os casos dos cães, por exemplo, um saco de lixo que está encostado num poste. Tem cães que empacam de determinada forma que chega um ponto de até mesmo se sentir desconforto. Se tiver de coleira ou se tiver de peitoral, eles puxam e não querem que isso aconteça. Eu tive a oportunidade de atender um cão de uma cliente
que quando eu cheguei no seu endereço, ela me relatou que uma das cadelas dela era uma Border Collie, tinha uma fobia tão grande de estampido, fogos de São João, que essas coisas que tocam aí nesses comemorativos, que ao tocar, estava acontecendo no Jogo do Brasil, quando começou a tocar os fogos, essa cadela se lançou do quinto andar embaixo. Imagine a aflição que esse animal se encontrava. E isso a gente está frente a uma fobia. O medo já é uma coisa mais controlada. Uma ansiedade fisiológica já é algo também mais tranquilo. Mas aí é bom que a gente vá entendendo como são esses parâmetros para a gente poder resolver os problemas relacionados a medo, a fobia e ansiedade nos nossos animais. Aqui eu estou encerrando a série do behaviorismo dentro do condicionamento clássicos e nos próximos vídeos eu vou estar entrando aqui já no condicionamento operante e vamos destrinchar o behaviorismo aqui na nossa série do nosso canal. Espero que vocês gostaram do vídeo. Se gostaram, dê o seu like, compartilhe, ative o sininho, porque isso é muito importante para o crescimento aqui do nosso canal. Conto com o apoio de todos vocês e até os próximos vídeos e até lá.